Olá, turminha, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre Renascimento e Humanismo, tá? Na primeira aula nós estudamos alguns aspectos sobre a formação desse pensamento humanista que se deu a partir do século, de formação do final da Idade Média, na verdade, a partir do século XV, nós começamos a estudar. Então hoje nós vamos dar continuidade a partir da página 92 a 101, ok? Espero que vocês estejam conosco. Aula 7º ano, ok? 7º ano. E nós vamos dar continuidade a essa aula, ok? O humanismo. O Renascimento ele se dá nas cidades italianas, ou seja, o Renascimento italiano. Lembra que na aula passada nós falamos que não existiu apenas um Renascimento, mas vários renascimentos. Mas hoje nós estudaremos o Renascimento que ocorre na Europa, ou seja, no Ocidente, e de lá a principal cidade, o principal foco de formação desse Renascimento se dá nas chamadas cidades italianas. Okay? O Renascimento começou nas movimentadas cidades da Península Italiana, como Siena, Florença, Milão e Bolonha. Essas cidades eram governadas por homens ricos e poderosos que queriam criar novas imagens de si para a sociedade que viviam. Para isso, financiavam artistas, cientistas e letrados, comerciantes, banqueiros, príncipes e papas que financiavam um artista ou um cientista, eram chamados de mecenas. Lembrem disso, os mecenas eram aqueles que financiavam os artistas que propunham a nova forma ou renascimento das antigas práticas culturais, tá bom? Isso é, os mecenas eram considerados protetores das artes e das ciências. O Renascimento italiano se divide em três partes: Treceno, Quatroceno e Quinqueceno, tá bom? O Treceno, que vai lá do século, que é o século XIV, foi um período de transição para as artes renascentistas. Seus principais centros culturais foram as cidades de Siena e Florença. Dois importantes artistas dessa época são Dante Alighieri, que ele vai trabalhar na literatura, e Giordano Bruno na pintura. Nós vamos ver a obra de Dante Alighieri, que é a Divina Comédia, que ele vai retratar a ida de um homem ao céu e ao inferno e demonstrar os chamados ciclos, tanto os ciclos celestes como os ciclos do inferno. Uma forma de representar a questão do pensamento religioso através da literatura. E nós vamos ter o quadro aqui de Giordano Bruno, que ele vai trabalhar com essa pintura mais realista, mais focalizada dentro de coisas mais vivas dentro da época renascentista. Nós vamos ter o Quatroceno do século XV, que vai florescer na cidade de Florença, que era governada pela família Médici, que vai ser governada de 1434 a 1492, que tornou-se o principal centro artístico do Renascimento. Os Médici foram importantes mecenas para os artistas de Florença. Entre eles vão se destacar Brunelleschi e Donatello e Botticelli, tá bom? Que vão fazer o quê? Algumas pinturas que vão retratar essas características de um renascimento mais afetivo dentro das artes e das questões visuais. Vamos ver aqui a estátua de Davi, que representa a postura, a questão dos detalhes da figura humana. Bom, nós vamos ter o Quinqueceno, que vai ser do século XVI na cidade de Florença, onde perdeu a importância, e aonde Roma passa a ser a principal cidade agora, nesse período. Roma vai ser o polo e a cidade principal do Renascimento durante esse período. Então, entre os maiores nomes da pintura italiana estão Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael. A influência desses artistas marcou praticamente toda a arte ocidental desse século. Por quê? Até o início do século XX. Por quê? Porque esses artistas, esses pensamentos vão trazer uma forma de ver a modernidade como se a ideia do homem, a ideia da razão, a ideia da ciência, a ideia da produtividade, que sempre foi. Leonardo da Vinci, ele é considerado chamado homem moderno, por ele trabalhar em diversas áreas. Então ele vai se caracterizar como um dos principais representantes do Renascimento. Então nós vamos ver a Mona Lisa, pintada por ele, ao conflito. Nós vamos ter também Nicolau Maquiavel com a imagem do príncipe. Nós vamos ter a imagem da Última Ceia. Então essas pinturas, essas gravuras vão representar esse período que vai ser o último período do processo italiano, mas que vai se desbocar dentro de todo o processo de formação do Ocidente, ok? Então nós vamos ter a expansão do Renascimento a partir das cidades italianas para outras partes da Europa.
Um fator que contribuiu para a divulgação das obras do Renascimento foi o aperfeiçoamento da chamada imprensa por Johannes Gutenberg, que ele viveu de 1400 a 1468, que permitiu a impressão de muitos textos, de muitos livros, que acabaram com o tempo se proliferando por toda a parte de toda a região. Com isso, nós vamos ter alguns escritores desse período, como Luís Vaz de Camões, Miguel de Cervantes, Thomas More e William Shakespeare. Então nós vamos ter dentro deles pintores também importantíssimos, como Guilherme Borch e Durkheim, também que vão ser importantíssimos. Então, os cientistas do Renascimento também, a parte da ciência, é outra parte importantíssima, que as verdades baseadas nas tradições que eram ditas como antigamente, e nas autoridades, principalmente eclesiásticas, elas começaram a ser contestadas. Em seu lugar foram criadas novas verdades, e essas novas verdades se baseavam nas questões mais da observação, na experiência e na crítica. Então, a partir daí, começou-se um grande avanço nas chamadas investigações que vieram a contribuir para o avanço científico, ok? Então, nós vamos ter com isso as inovações na medicina, que vão ser dadas por Andreas Vesalius, que ele estuda a anatomia humana, começa a se atribuir a uma forma de tentativa e a fisiologia para tentar descobrir mecanismos como na área da saúde, na área de cura, na área de pesquisa. Então, com isso, o processo que ocorre no corpo humano, como digestão e excreção, começam a ser analisado e observado. Foi condenado pela igreja, Andrés foi condenado pela igreja a peregrinar até Jerusalém por dissecar corpos humanos. Então, a igreja ainda continuava reprimindo muitas coisas que o Renascimento vinha e ela continuava punindo muitas pessoas. Nós vamos ter também uma outra questão, que é a questão das teorias universais, como, por exemplo, a teoria do heliocêntrica, o heliocentrismo. Vamos ver. Por volta do século II, a partir das observações do céu, o astrônomo grego Cláudio Ptolomeu formulou uma teoria que afirmava que a Terra é o centro do universo e em torno dela girava o Sol e os outros planetas. Essa era uma teoria conhecida como geocêntrica. Vocês já viram isso no passado. Mas a geocentrismo era que a Terra era o centro de tudo. Todavia, no século XVI, uma explicação diferente de Nicolau Copérnico afirmava que todos os planetas, inclusive a Terra, giravam em torno do Sol. Então, isso gerou com que essa teoria ficasse conhecida como heliocentrismo. Diferencia geocentrismo, todos os cosmos, Sol, Lua, os astros em torno da Terra. Heliocentrismo é os planetas, estrelas em torno do Sol, ok? Então, Hélio Copérnico, ele vai dar essa teoria. Nós vamos ter o geocentrismo, nós vamos ter o heliocentrismo. Nós vamos ter a mesma coisa, geocentrismo, heliocentrismo, ok? Então, com isso, existia também nesse período que nós chamaríamos de temor diante da igreja. Copérnico temia divulgar a teoria por causa da igreja, que foi publicada apenas pouco antes da sua morte. Ele influenciou outros também importantes artistas e teóricos como Galileu, ok? Com isso, também as navegações e o impulso a outras ciências surgiram. Por exemplo, o aumento das explorações das novas terras, depois que em 1500 começa a exploração e a descoberta da América dentro desse processo, e os mapas ainda eram incompletos. Então começa-se a fazer grandes navegações na tentativa de formular novas rotas, novos caminhos, novas buscas e novos mapas para caracterizar isso. Nós vamos ver ainda as imagens dos mapas com o medo de grandes monstros marítimos, como o grande Poseidon, os deuses que existiam, ou o Leviatã, que existia na época devido às pragas regentes da igreja. Ok? O mapa mundi como era caracterizado. Então, dentro desse processo, nós vamos finalizar nossa aula de hoje dizendo que todo o processo de formação, do processo de humanismo, de renascimento, eles vão trazer uma mudança radical na forma de pensar. O rompimento com as questões mais regidas por uma autoridade, quer seja eclesiástica ou rei, e através disso, trazendo uma nova forma de ver o mundo, principalmente com o homem no centro das ideias, com o geocentrismo sendo
deixado para trás com o surgimento do homocentrismo, a ideia de uma medicina humanista, a ideia de uma formação de um grupo que vai pensar mais nas ideias baseadas de um pensamento que vai ter o homem como característica principal e as noções de civilizações diferenciadas de umas questões religiosas, que vão ser as chamadas ideias de separação entre Estado e Igreja. Então, para você, uma atividade que vai ficar na página dos nossos livros, páginas 106 a 108, tá? Todas as questões. Nos vemos na próxima aula, tá bom? Até lá, um beijo, tchau, tchau!